boa noite, paz seja convosco, amém? Podem se assentar. Vamos lá, eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Efésios 5, versículo 15. Amém. Como vocês podem ver aqui no telão, o tema dessa noite é Remindo o Tempo. Amém? Eu venho há algum tempo já ruminando essa palavra. O Senhor já vem falando comigo, na verdade, há pelo menos 2 meses sobre essa palavra. E eu acho tão maravilhosa a forma como que Deus trabalha, porque todas as outras pregações anteriores, elas vão se encaixando com aquilo que o Senhor vem falado com a gente, né? E a pregação da Débora, quando a Débora pregou, Deus já tinha falado comigo sobre esse tema. E aí o Senhor falou, enquanto ela pregava, durante a pregação dela, o Senhor falou assim para mim que muitas pessoas que estavam aqui, quando ela falava que não está tudo bem, quando ela falava sobre você buscar ao Senhor, viver, né, uma radicalidade, sim. O Senhor falava assim para mim, que tinha muitas pessoas falando dentro de si, mas eu não tenho tempo para viver isso. E aí o Senhor falou comigo que essa palavra seria para poder conectar com a palavra que a Débora falou e, consequentemente, com a palavra que o Lucas trouxe, né? Sobre as coisas de Deus, que não é demais. Então, vamos ler. Efésios 5, versículo 15, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Sabe, eu quero levar vocês a pensar nessa noite. Quando a gente fala remindo o tempo, remir significa resgatar o tempo. Então, aqui a gente está falando sobre resgatar o tempo. E eu quero que vocês pensem assim, vamos imaginar que vocês ganharam na loteria. Não pode ganhar na loteria, né? Porque não vai jogar mais. Vocês ganharam um prêmio. Vocês foram sorteados e ganharam um prêmio. Só que quando você chega lá para resgatar esse prêmio no banco, o banco fala assim para você, esse prêmio, você todo mês, pro resto da sua vida, você vai ganhar esse prêmio, todos os dias, todos os meses da sua vida você vai ganhar esse prêmio. Só que você tem, R$1.500 você ganhou. Então, todos os anos, uma vez por mês, você vai receber esse dinheiro. Só que você tem o mês inteiro para gastar esse dinheiro. Até aqui, tá entendendo? Se você não gastar esse dinheiro, você perde ele. Ele não acumula. Se você só gastar 1.000 esse mês, no outro mês não vai virar 2.000. Você vai perder. O que vocês fariam com isso? Como vocês viveriam a vida? Vocês não fariam de toda forma para poder gastar esses R$1.500 naquele mês? Vocês não se planejariam para gastar aqueles R$1.500 todo mês, porque vocês sabem que vocês não vão ter aquilo que foi perdido depois? Amém. Então, agora eu quero que vocês pensem nesse dinheiro como o tempo. O tempo, ele é a moeda mais valiosa que existe. O tempo, ele vale mais que o dinheiro. E todos os dias, o Senhor nos dá 24 horas de vida. O tempo, ele é um presente de Deus. Eu vou fixar muito isso na mente de vocês. O tempo é um presente de Deus. Deus nos deu o tempo. Se nós pararmos para ver em Gênesis, no capítulo da criação, diz que Deus cria o homem e dá para ele o espírito da vida. Então, o Senhor nos deu o tempo. Em Salmos, o salmista fala, a vida que tu me destes. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui nessa noite é, Deus nos deu a vida como um presente. E assim como o prêmio que eu falei, a nossa vida, nós temos todos os dias 24 horas. Só que nós não vamos, se a gente não aproveitar 4 horas do nosso dia, a gente não vai, no dia seguinte, ter 28 horas. Nós vamos ter, novamente, 24 horas. Então, eu quero que vocês pensem como vocês estão gastando a vida de vocês. O que vocês têm feito com essas 24 horas.
Às vezes a gente trata o tempo como um fardo, por conta de uma pressão mesmo que foi colocada sobre a nossa vida. A gente não vê o dia passar, muitas vezes a gente fala assim, eu não vejo a hora desse dia acabar. Ou então eu não vejo a hora de chegar o mês do meu casamento. Ou eu não vejo a hora que eu vou encontrar o meu namorado. E nisso nós vamos matando o tempo. A gente vai se arrastando, em vez de a gente aproveitar aquele tempo que nós temos. A gente precisa mudar a nossa forma de ver o tempo. O tempo, ele não é um fardo. O tempo, ele é um presente de Deus. Se a gente pegar um milionário dos seus 95 anos, eu tenho certeza que se você pegar um milionário com seus 95 anos, doente, e falar assim para ele, olha, vamos fazer um combinado? Eu te dou 20 anos de vida e você me dá toda a sua fortuna. Quem aqui tem a certeza que ele vai trocar? Porque não tem nada que seja mais valioso que o tempo. Não tem nenhum dinheiro, não tem nada que compre a vida. E eu quero frisar mais uma vez, o Senhor nos deu essa vida, a importância dessa vida. Foi um presente, nós só temos uma vida. O tempo de Deus é um presente, mas ele é limitado. Eu quero que vocês parem agora para pensar um pouco nisso. Pelo menos 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Ou seja, nós só temos 2/3 da nossa vida para viver. E se a gente entender que o nosso tempo aqui é limitado, a gente começa a mudar a nossa forma de viver os nossos dias. Sabendo que o nosso tempo vai acabar, como que a gente vai viver ele? A gente vai ser zeloso ou a gente vai viver ele de qualquer forma? Mas muitas pessoas esquecem que nós somos finitos. A gente tem esse senso dentro de nós de eternidade, né? Nós já viemos com isso. Só que a nossa carne, nós somos finitos. E o Senhor falava assim comigo, o que nós vamos apresentar para o Senhor quando nós nos encontrarmos com Ele? O que eu, Annelise, vou chegar diante do Senhor e vou falar assim, Senhor, 29 anos da minha vida, eu fui zelosa, eu fui fiel ao Senhor, ou eu vou chegar diante do Senhor e vou falar assim, Senhor, 29 anos da minha vida, eu perdi tempo com tanta coisa, mas sabe, Senhor, é porque não deu, eu estava muito ocupada. Nós temos que entender que, eu falei, nós temos 24 horas, mas e se nós não tivermos 24 horas? Para alguns o relógio pode parar em 18 horas. Para outros o relógio pode parar em 11 horas. Eu quero que vocês pensem, eu sei que isso é um pouco pesado, mas é necessário. Eu quero que vocês pensem no tempo de vida de vocês, o que vocês já fizeram, o que vocês têm feito hoje e como vocês estão vivendo o dia de vocês. Nós precisamos ter essa consciência, valorizar o tempo que temos hoje. Assim eu começo a viver não esperando passar, mas de uma forma intencional, para ter uma vida que realmente tenha valor. Sabe, tem muitas pessoas que elas acabam se perdendo no seu caminho e até a vida dela perde valor. Ela não vê mais valor na vida dela porque ela não vê valor nos dias dela. Ela não consegue entender que a vida ela é um presente de Deus. E você pode falar para uma pessoa que muitas vezes está doente, está com uma depressão, você pode falar para ela, nossa, você tem vida, você tem saúde. Ela não vai conseguir ver isso. Sabe, a gente tem que ser prudente com a forma que nós estamos vivendo a nossa vida e vendo a nossa vida. Salmos, eu vou pedir para vocês abrirem Salmos 39. Nós vamos ler Salmos 39 e 4. Nós vamos ler 2 salmos. Salmos 39, 4 diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. E o versículo 7 diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. O salmista aqui, ele pede para o Senhor mostrar para ele.
claro que o Senhor não mostrou. Mas o próximo versículo que a gente vai ler, abram em Salmos 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. O salmista completa e diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O salmista aqui está pedindo para o Senhor trazer a consciência para ele de como ele é um ser limitado. Sabe, às vezes a gente só tem essa consciência de como a gente é limitado quando a gente vê algum ente querido no caixão, um amigo, e aí a gente tem essa consciência. Mas o Senhor nessa noite quer nos trazer essa consciência não apenas no momento de dor, mas todos os dias, uma vida de consciência, como eu estou vivendo a minha vida, o que eu estou fazendo com o presente que o Senhor me deu. Como eu disse, todos nós temos 24 horas, né? Todos nós temos o mesmo tempo. Mas a diferença é o que cada um vai fazer com essas 24 horas. Muitas vezes nós não entendemos por que a gente continua no mesmo lugar, por que a gente não prospera na nossa vida. Lembrando aqui que uma vez eu vi um judeu falando sobre prosperidade. Eu achei isso muito interessante. Porque muitas vezes a gente pensa que prosperidade é só dinheiro. Mas no ensino dele ele falava assim, que para a cultura dele, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é quando você se casa, prosperidade é quando você tem um filho, prosperidade é quando você se forma, tudo isso é prosperidade, tudo aquilo que te faz avançar. Então, muitas vezes a gente acaba investindo nosso tempo em querer dinheiro, pensando que apenas isso é prosperidade. Mas o Senhor falava comigo sobre a gente, às vezes, fica comparando, nós nos comparamos muito uns com os outros, e a gente não para pensar, o que então eu estou fazendo? O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Por que ele, vamos falar no mundo espiritual, uma pessoa cheia de Deus, o que essa pessoa está fazendo? Com certeza, nas 24 horas, no secreto, ela está buscando ao Senhor. Sabe, a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo com as minhas 24 horas? Por que eu não estou melhor? Por que eu não estou prosperando? Por que as coisas não estão andando? Tudo isso é breve e vai acabar. Como eu estou lidando com o meu presente? Então eu quero que vocês parem para pensar como vocês estão lidando com o presente de vocês hoje, com a vida de vocês, principalmente a vida espiritual de vocês, como vocês estão tratando. A Débora falou no último culto que não está tudo bem. Não está tudo bem a gente não ter tempo para o Senhor. Não está tudo bem a gente não ter tempo para orar. Não está tudo bem não ter tempo para ler a Bíblia. Não está tudo bem. O Lucas começou esse ano de pregações falando, as coisas de Deus não são muitas coisas. Mas às vezes nós usamos a falta de tempo como desculpa. Só que na verdade nós não estamos aproveitando o tempo, nós estamos matando ele. Eu vou contar algo que o Senhor tratou na minha vida. Depois que o Isaac nasceu, minha vida mudou de cabeça para baixo. Tudo mudou. E durante essa fase toda de amamentação e pós-parto e aquela coisa toda, eu me peguei muito em rede social. Ficava muito no celular, porque o Isaac às vezes mamava 40 minutos. E aí eu ficava lá no celular. Depois disso tudo foi passando e eu percebi que minha vida não estava alinhando de novo. Eu falava assim, meu Deus, parece que eu não consigo fazer nada. Sabe? Tudo em mim ficou bagunçado. E aí, a minha concentração ficou péssima. Eu saía, estava na cozinha, eu ia para o quarto pegar uma fralda. Enquanto eu ia para o quarto pegar essa fralda, eu parava, fazia uma coisa, ia para o outro cômodo, fazia a outra, e a fralda que eu fui pegar, eu não peguei, eu voltei embora. Quando eu percebi, eu estava aqui com o celular de novo. E aí, aquilo foi me incomodando. Eu falei, isso não está certo, eu não estou tendo tempo para nada. E aí, quando chegou no fim do ano, uma moça que eu gosto muito de seguir, de ver os vídeos dela, que ela também fala sobre maternidade, ela é uma moça cristã, ela lançou lá um propósito. Ela falou assim, que ela ia fazer um janeiro-off. Eu falei, nossa, que interessante, o que é janeiro-off? Ela falou, olha, consagrar um mês da sua vida para o Senhor. Então, nesse um mês, você vai pegar e você não vai ficar em rede social, você não vai assistir vídeos, tudo aquilo que seria uma distração para você, que está te afastando do Senhor, você vai eliminar da sua vida. E o mês de janeiro você vai consagrar ao Senhor. Eu falei, então eu vou fazer esse propósito. Eu falei, acho que é o que eu estou precisando. O Senhor tocou isso no meu coração.
E aí, assim eu fiz. E eu vou falar pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu passei o janeiro inteiro. Toda vez que eu não tinha o que fazer, que eu tinha terminado de fazer o que eu tinha que fazer, eu sentava, pegava minha Bíblia e ia ler. E aquilo, sabe, eu fui voltando a me sentir como eu me sentia antes, sabe? Eu fui me reencontrando novamente, eu fui me reencontrando outra pessoa. E aí passou aquele mês, eu falei, nossa, que maravilha. Na primeira semana de fevereiro eu voltei a usar o Instagram. Gente, em janeiro eu li vários livros da Bíblia. Mas em uma semana eu não consegui ler um. Porque a minha mente voltou para o Instagram. Quando eu vi, eu estava lá, mexendo. Quando eu olhava, eu estava lá, mexendo. E aí o Senhor falou comigo, tá vendo o que é que está te roubando o seu tempo? O que é que está te distraindo? E uma coisa muito interessante que eu percebi, nesse um mês que eu fiquei sem no meu caso foi rede social, o meu foco voltou muito. A minha concentração voltou muito. Então eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi. E aí o Senhor continuou ministrando no meu coração sobre isso. E aí nessa noite eu trouxe algumas dicas que foram úteis para mim e eu quero compartilhar com vocês, porque eu acredito que tem um propósito nisso. Eu acredito que o Senhor tem um propósito. A primeira dica que eu vou dar para vocês, de como vocês usarem esse presente que é a vida que o Senhor nos deu, é elimine os ladrões do seu tempo. Você precisa identificar aquilo que rouba o seu tempo. Não precisa abrir, tá? Mas João 10:10 diz assim, ó, o ladrão vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quem nos rouba é o inimigo das nossas almas. Então, o que a gente vai fazer? O que vocês podem fazer? Vocês vão parar e vocês vão pensar, o que tem roubado o meu tempo? Mesmo se para você está tudo bem e nada está roubando o seu tempo, eu te desafio, faça isso. Um dia inteiro, tudo que você for fazer, você escreve. Eu acordei 7 horas. Eu abri o Instagram 8 horas. Eu fui pro futebol, eu liguei o videogame, eu assisti televisão, eu fui comer. Marca. No final do dia, vocês vão parar e vocês vão olhar, vocês vão falar assim, o que está roubando o meu tempo do meu dia? O que fez com que o meu dia não valesse a pena, não fosse produtivo, eu não conseguisse fazer o que eu tinha que fazer? E nós vamos tirar. Se for preciso, tire. Elimine da sua vida esse ladrão do seu tempo. Como diz, né, uma passagem, é melhor você entrar no céu sem um olho do que no inferno com os dois. Então, eu te desafio, faça isso. Marca tudinho o que você tem feito e você para e olha. Se você, nossa, não tem nada que está roubando meu tempo, mas se tem algo que você possa melhorar, que você possa usar a favor do Senhor, da sua vida espiritual, faça. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu trouxe uma parte de uma pesquisa muito interessante que linka um pouco com o que eu falei que aconteceu comigo, que fala assim, ó. Larry Rosen, pesquisador da psicologia de tecnologia, afirmou que após pesquisas concluíram que a nossa capacidade de concentração hoje é de apenas de 3 até 5 minutos. Ou seja, nós somos uma geração que nós não conseguimos nos concentrar. Como que nós vamos nos concentrar no culto? Como que nós vamos nos concentrar lendo a Bíblia? Assim, de 3 minutos você pode perder sua concentração? Isso me lembrou de uma vez eu vi, eu acho que foi uma pregação de um rapaz falando, um estudo sobre como Satanás ele fazia para os meios e os métodos que Satanás estava usando para agir no meio do povo, até mesmo o povo de Deus. E uma dessas coisas que ele falava era a distração. Ele falava que o mal estava usando e cada vez tomando mais a nossa casa, seja pela televisão, seja por rede social. As distrações do mundo nos tiram do nosso foco. Nos fazem ficar pessoas distraídas. A nossa mente está tão alienada a querer coisa rápida, dopamina fácil, que a gente fica viciado nisso. Então é preciso sim a gente parar e pensar, o que está me distraindo? O que tem tirado a minha atenção do Senhor? O que tem ocupado o meu coração? Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi desligar
as notificações no Instagram. Então, se alguém me mandar mensagem pelo Instagram e eu não ver, é porque eu não fico olhando mais o Instagram. Porque, gente, aquilo toda vez apita, a nossa mente conecta na hora. Gente, uma coisa que eu fazia, às vezes eu estava orando, ou estava lendo a Bíblia, e aí o celular tocava na hora. Eu perdia toda a minha concentração. A minha mente ligava. Falava, quem que está querendo falar comigo? Quem está precisando falar comigo? Sabe? Isso pode parecer pequeno, mas o mal tem os seus meios e os seus métodos de tirar a nossa atenção, de prejudicar a nossa vida. A segunda dica. Qual é o seu melhor horário? Eu quero que vocês pensem, qual é o seu melhor horário do dia? Aqui eu vou chamar de horário de ouro. O que seria esse melhor horário? É o horário em que você está mais atento, o horário em que você está mais ligado, que você tá assim, que você consegue desempenhar suas coisas da melhor forma possível. No meu caso, o meu melhor horário de ouro é logo quando o Thiago sai para trabalhar. O Thiago sai para trabalhar, o Isaac está dormindo, eu vou, sento, faço meu café, sento e pego minha Bíblia. Eu tenho feito isso todos os dias. E eu garanto para vocês, é a melhor coisa que eu tenho feito. Porque ali eu consigo me concentrar, eu dedico um tempo a isso. Então você vai colocar nesse melhor horário seu, nesse seu horário de ouro, aquilo que mais tem importância para você. Ou aquilo de importante que você tem que fazer naquele dia. Às vezes você precisa estudar para uma prova importante, às vezes você precisa estudar para um concurso, ou às vezes fazer algum planejamento de projeto. Você vai pegar o seu melhor horário. Por quê? Porque você vai estar bem e ali você vai desempenhar tudo que você precisa. Você vai se aprofundar naquilo. Seja 1, 2, 3 horas. O que muitas vezes acontece é que a gente deixa para fazer o que é importante no final do dia quando a gente está cansado e a gente não consegue fazer nada. A gente passou o dia pensando, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. E a gente não faz. Então, nisso eu quero colocar, como a gente está usando aqui em foco, a leitura da Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia, vê qual é o seu melhor horário, para você que tem dificuldade de ler a Bíblia. Qual é o meu melhor horário? Você vai sentar nesse seu horário de ouro, você vai desligar as notificações do seu celular e você vai ler sua Bíblia. E ali eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, o Senhor vai te dar direcionamento, o Senhor vai te mostrar o que você deve fazer. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. Eu acho que é o mal que não está querendo que eu leia a Bíblia. Às vezes pode ser, mas às vezes é só porque você está cansado. Você deixou o principal por último. Então, aproveitem bem o seu tempo, sabe? Se for no final do dia, se é à noite que você está super disposto, ótimo. Pegue a noite, leia, ore, sabe? Coloque isso como prioridade na sua vida, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Terceiro, perca tempo intencionalmente. Aí agora vocês vão falar, nossa, Anny, você tá aí há 20 minutos falando pra gente não perder tempo e agora você vem falar pra gente perder tempo? Sim. Tenha um tempo de descanso. Você teve sua hora, sua melhor hora do dia, sua hora de ouro? Para um pouco para você distrair a sua mente, para você descansar, para depois você continuar fazendo o que você precisa fazer. Porque muitas vezes a gente não para. A gente começa o dia passando uma coisa na frente da outra, correndo para ir para a escola. Aí chega da escola, tem que fazer não sei o que, não sei o que. E no final do dia a gente fica assim, nossa, eu precisava ter feito tal coisa. E quando a gente vai descansar, a gente se sente culpado porque a gente não fez o que a gente tinha que fazer. Mas se a gente tivesse se programado, descansado a nossa cabeça, 10 minutos que seja. Uma vez eu fazia terapia com a Rose, que é a irmã do pastor Elcio. E ela é maravilhosa. E uma vez ela falou assim pra mim, eu falei, Rose, porque eu chego do trabalho muito cansada. E eu preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ela falou assim, Anny, por que você não para 10 minutos e não descansa? Aí eu, não, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Ela falou, mas você não vai ser muito mais produtiva se você descansar 10 minutos do que você fazer 2 horas de coisa cansada? Eu falei, realmente. E isso é verdade. Tira um tempo para o descanso. Nesse tempo de descanso, você vai assistir seu Instagram, seu vídeo, vai jogar seu jogo, distrai a sua mente com algo que seja bom, mas não deixe que isso tome conta da sua mente. E a quarta dica que eu vou dar é aproveite para crescer enquanto espera. Sabe, esse aproveite para crescer enquanto espera, a gente pode usar de 2 formas. Esperar
fisicamente mesmo. Quando, por exemplo, a gente está na espera de um médico, na sala de um dentista esperando, ou quando a gente está indo para o trabalho num ônibus. Sabe esse tempo que você tem que esperar para você chegar a determinado lugar ou para você fazer determinada coisa? Aproveite esse tempo para crescer. Crescer como? Crescer espiritualmente. Vai ler tua Bíblia. Se você sabe que todos os dias você vai para o trabalho, você vai para a faculdade, você vai ficar lá 1 hora no ônibus, por que você não aproveita essa 1 hora em vez de perder mais 1 hora da sua vida? Vou falar novamente, às vezes a gente olha para as pessoas e fala, nossa, tal pessoa, nossa, ela está chegando tão longe, mas ninguém vê o que aquela pessoa fez para isso. Sabe, eu não estou querendo falar aqui assim para você, não estou querendo dar uma de coach não, tá, gente? Misericórdia. Mas é porque é algo que o Senhor trouxe para mim, que a nossa geração tem tido muita dificuldade. Nós estamos perdendo muito tempo, sabe? E a gente se compara com as outras pessoas, com o que as outras pessoas estão fazendo. Enquanto nós temos que parar, olhar para nós e falarmos assim, o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me deu? Porque eu vou prestar conta daquilo que o Senhor me deu. Você vai prestar conta daquilo que o Senhor te deu. Então aproveite o tempo de espera para crescer. Seja para ler um livro, leia um bom livro nesse tempo de espera. Ah, você está dirigindo, não posso. Ou coloque um podcast, sabe, que te edifique. Preencha o seu tempo com coisas que te edifiquem. Em vez da gente só ficar vendo notícia ruim, assistindo vídeo ruim. A gente sabe que o mundo está ruim. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para fazer aquilo que é realmente importante. E também dá para a gente colocar esse aproveite para crescer enquanto espera, para crescer também no nosso tempo de espera. Você que ainda não namora, aproveita esse tempo que você não está namorando para se preparar para um dia que você tiver um relacionamento. Sabe, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Vai pesquisar na Bíblia sobre relacionamento, para quando você arrumar uma namorada, você ser um bom namorado. Vai procurar sobre casamento, ouvir pregação sobre casamento, para quando você casar, você ser um bom marido, uma boa esposa. Sabe, aproveita para poder crescer enquanto você espera, porque o dia que o Senhor mudar a sua vida, você tem todas as ferramentas. O Senhor não vai fazer você prosperar se você não tiver ferramenta para manter aquilo. O Senhor não vai trazer uma namorada para você se você não souber namorar. O Senhor não vai te dar um casamento se você não souber o que fazer com a sua mulher ou com o seu marido quando ele te confrontar. Às vezes a gente vê uma geração que quer relacionamento, que busca tanto isso, mas não está preparada. E em vez de ser bênção, é maldição. Então, aproveita o tempo para crescer. Tem vários livros, gente, vários livros que vocês podem estar lendo que ajudam nisso. Eu esperei 6 anos pelo Tiago. O Senhor me fez a promessa. Em 2016, 2015 para 2016, 2021, a gente se conheceu. E nesse tempo, o que eu mais consumia era vídeos sobre relacionamento. Eu lia na palavra, eu falava assim, Senhor, eu quero ser essa mulher de provérbios. Eu quero, Senhor, sabe? E eu ia mudando, tentando, sabendo, porque eu falava, o dia que o Senhor me trazer o meu marido, eu não quero ser de qualquer jeito. Então façam isso, porque eu tenho certeza que no tempo do Senhor Ele vai trazer e vocês vão saber o que fazer com isso, para vocês não perderem aquilo que o Senhor tem, porque muitas vezes a gente perde aquilo que o Senhor tem. Se o Ministério de Louvor quiser subir, pode subir, que eu já estou encerrando. Sabe, o Senhor, Ele está nos chamando nessa noite para sermos intencionais com a forma de viver a nossa vida. Vamos parar de dar desculpas, de não fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer. Usando a desculpa de eu não tenho tempo. O dia é tão corrido, eu não consigo. A gente não tem mais essa desculpa. Isso também não está tudo bem. Todos nós temos o mesmo tempo de vida. 24 horas. Isso, para encerrar, me lembrou a parábola uma parábola de um empregador que ele deu algumas moedas, né, para os seus servos, e aí ele foi, acho que, viajar, e quando ele voltou, ele perguntou para os seus servos, o que você, né, quanto que você conseguiu com esse dinheiro que eu te dei?
E aí teve aquele empregador que conseguiu triplicar as moedas, teve um que conseguiu duplicar e um que não conseguiu nada. E o Senhor me fez pensar nessa parábola como tempo. O Senhor, Ele nos dá o tempo de vida. E o Senhor, Ele vai nos perguntar: o que você fez com o tempo que eu te dei? Você multiplicou esse tempo? Você fez a minha obra? Quantas vidas você ganhou para o Senhor? Quantas pessoas você aproximou do Senhor? Ou você ficou ali com aquele tempo só para você, gastando com o que você queria, fazendo o que você queria, vivendo da forma que você queria? Sabe, nós não sabemos quando a nossa vida vai acabar. Nós não sabemos quando nós vamos estar face a face com Jesus. E vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Então eu quero orar nessa noite. E nós vamos pedir para o Senhor direcionar o nosso coração e mostrar para nós aquilo que tem roubado o nosso tempo, aquilo que tem tirado os nossos olhos dele, aquilo que tem nos feito nos distanciar do Senhor. Vamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. O Senhor tem sido um Deus tão bom, tão zeloso. Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti nessa noite e pedir para o Senhor misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor, se nós estamos perdendo o nosso tempo, Senhor, com coisas que não Te agradam, com coisas que são deste mundo. E nós queremos Te pedir nessa noite que o Seu Espírito possa nos direcionar, Senhor. Que o Seu Espírito possa ser o nosso caminho, o nosso ajudador. Que o Seu Espírito sopre aos nossos ouvidos quando estivermos perdendo tempo, Senhor, com aquilo que não é Teu. Papai, que nós não venhamos um dia ver o Senhor e termos que dar desculpas, pois nós sabemos que não vai ter desculpa, Senhor. Nós não teremos como nos desculpar, papai. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a chegarmos diante de Ti e falarmos: Senhor, tá aqui os meus anos de vida. Eu gastei eles pro Senhor. Eu fiz tudo que o Senhor me pediu, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, que nós possamos viver com o Senhor. Que nós possamos viver, Senhor, na eternidade, sem nos preocuparmos com o tempo. Que nós possamos entender nessa noite que não está tudo bem gastarmos a nossa vida de qualquer maneira. O nosso tempo é precioso demais, é valoroso demais, Senhor. O presente que o Senhor nos deu não tem valor. Aquilo que o Senhor nos dá todo dia não tem valor. E não tem nada mais precioso do que gastarmos a nossa vida para o Senhor, que devolvermos para o Senhor aquilo que o Senhor nos deu. Nós Te pedimos nessa noite, traga-nos, Senhor, essa consciência e ajuda-nos a estar preparados para o dia em que o Senhor vier nos buscar. Seja no dia em que o mundo todo verá o Senhor voltar, ou seja no dia em que o Senhor nos chamar.